jovem com antecedentes por tráfico, porte ilegal de armas, roubo e atentado violento ao pudor é preso em Porto Alegre acusado de estupro. E veja também: 8 pessoas foram indiciadas por homicídio culposo no caso da morte do jovem eletrocutado na parada de ônibus. E 8 servidores do Estado ainda recebem salários acima do teto permitido. E mais. No Grêmio, o dilema continua. Mário Fernandes é zagueiro ou lateral direito? Daqui a pouco eu vou estar jogando de centroavante no lugar do Jonas, lá eu brinco com ele até. Fim dos dias de calor em pleno mês de julho. Chuva se espalha pelo Rio Grande do Sul. Consulta ao segundo lote da Receita Federal vai ser liberada amanhã. Na entrada de Porto Alegre, Kombi pega fogo e motorista é assaltado durante o incidente. E uma homenagem ao poeta do pop rock brasileiro morto há 20 anos. Boa noite, fique com a gente, o Ubra Notícias está começando. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte do jovem Valtair Jardim de Oliveira em uma parada de ônibus da capital gaúcha. 8 pessoas foram responsabilizadas pelo caso. O estudante de 21 anos morreu na noite do dia 13 de abril na estação de ônibus da Avenida João Pessoa de Porto Alegre. Valtair aguardava o coletivo para voltar para casa quando sofreu uma descarga elétrica ao se encostar na grade metálica. O delegado Paulo César Jardim, titular da primeira delegacia de Porto Alegre, concluiu hoje o inquérito com quase 1000 páginas. 8 pessoas foram indiciadas por homicídio culposo. 4 funcionários do consórcio responsável pela manutenção da iluminação urbana de Porto Alegre, um engenheiro e um técnico da empresa pública de transportes e circulação e mais um engenheiro e um técnico da Secretaria Municipal de Obras e Viação. A causa da morte, um erro humano na instalação da luminária deste poste que fica dentro da estação de ônibus. O erro de instalação aconteceu em uma das chamadas pétalas da luminária. Um fio energizado ficou preso pelo reator da lâmpada. O aquecimento desencapou o material e deixou toda a estação energizada. O delegado Paulo César Jardim diz ainda que outras ocorrências de choques foram relatadas à EPTC, mas o problema não foi resolvido. A Polícia Civil aponta de forma objetiva. Não fizemos análises subjetivas de quem poderia ter sabido ou quem poderia ser outros responsáveis. Não. Aqueles diretos que deveriam ter tomado decisões e deveriam ter feito a coisa como seria certa, não o fizeram, então foram indiciados. Há 30 dias, Valtair recebeu uma homenagem da Prefeitura de Porto Alegre. O local onde o jovem morreu se chama agora a Estação do Vavá. O governo do estado desmentiu a informação veiculada na imprensa de que 86 servidores do executivo recebiam acima do teto constitucional. Para o secretário da Fazenda, o número é bem menor. Ricardo Engler aponta que só em junho, 125 servidores do Executivo tiveram os salários limitados em R$ 24.117,62, teto estabelecido pela lei estadual. De janeiro para cá, o governo gaúcho deixou de gastar mais de R$ 3 milhões na folha de pagamento. O corte é feito desde 2007. A partir de outubro de 2007, aquilo que excedesse ao limite do teto, à época de 22.111,25, a gente faria retenção dos servidores públicos. E nós viemos fazendo isso com o mesmo critério desde outubro de 2007. 8 funcionários públicos do Executivo continuam recebendo acima do teto. Eles estão amparados por decisões judiciais em caráter liminar contestadas pelo Estado. Entre os apontados pelo secretário está um servidor da SUSEP que ganha quase R$ 44 mil por mês. O vencimento é composto por insalubridade, adicionais por tempo de serviço e ainda funções gratificadas. Tudo amparado por leis da época. Por isso, o salário não é considerado ilegal. Esse é o entendimento do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. O pente fino nos contra-cheques foi realizado sem estabelecer quem ganha acima ou abaixo do teto, apenas para dar ciência à população das faixas salariais pagas pelo governo gaúcho.
Tribunal de Contas, até esse momento, não fez juízo de mérito, não fez auditoria, sua auditoria operacional, e nós não conhecemos a fundo essas situações. Está no presídio central um homem suspeito de ter violentado sexualmente 3 mulheres. Ele foi preso nesta manhã pela Delegacia da Mulher de Porto Alegre. William Daniel Bittencourt Alves, de 21 anos, foi identificado por 3 vítimas como o autor dos crimes. William tem antecedentes por tráfico de drogas, porte ilegal de armas, roubo e atentado violento ao pudor. O suspeito havia sido liberado pelo sistema penitenciário no dia 12 de abril. 10 dias depois, efetuou o primeiro ataque. A vítima, de 28 anos, saía de uma videolocadora na rua Vasco da Gama quando foi abordada. O crime aconteceu dentro do veículo da mulher. O segundo caso aconteceu na rua João Inácio. Desta vez, uma menina de 14 anos. Ele age de maneira bastante rápida, tapa a boca dessas vítimas para que elas não possam gritar nem reagir, agarra por trás e cometeu esses estupros em ambientes, em locais públicos durante o horário do dia, preocupando muito esse tipo de modus operandi. Depois dos 2 primeiros ataques, a Delegacia da Mulher tentou a prisão provisória do suspeito, mas um juiz da 10ª Vara Criminal de Porto Alegre negou, alegando falta de materialidade. Um dia depois, o estuprador tentou novamente atacar uma menina de 14 anos, nesta praça, na Avenida Brasil, próximo à saída de uma escola. Para a delegada responsável pelo caso, ainda podem existir outros crimes cometidos pelo jovem. É importante nós divulgarmos porque poderemos ter outras vítimas. Ele é um estuprador em série, é um delinquente também contumaz, né? Tem inúmeros antecedentes policiais, então a prisão dele para a gente é extremamente importante. William vai responder por 2 estupros consumados e uma tentativa de estupro. Se condenado, ele pode pegar até 34 anos de prisão. A seguir, Kombi pega fogo e homem tenta assaltar motorista durante o incidente. Termina sexta-feira o prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio pela internet. A taxa é de R$ 35, mas os alunos da última série do ensino médio de escolas públicas não pagam. As provas acontecem nos dias 6 e 7 de novembro.